Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato não tem nenhum. Falar agora exclusivamente dos times brasileiros. E nesse momento falar, na verdade, não é nem falar de um time, tá? A gente vai falar uma notícia que me surpreendeu, mas que está em todos os jornais, e eu vou dar a minha opinião, provavelmente os colegas vão querer saber. O assunto agora é sobre a notícia que saiu que o Abel vai procurar a justiça contra o Flamengo porque ele quer receber lá os valores, a premiação, porque ele diz que faz jus à premiação do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Ele fez parte e ele quer receber a parte dele. Bom, então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, de qualquer time, porque isso não tem nada a ver com o time. Tá? Ele vai processar o Flamengo, mas não tem nada a ver com o time. É um assunto para todos os times e até para você abrir o olho, torcedor, sobre essa situação inusitada, que eu não me lembro de ter acontecido. Eu não me lembro de ter acontecido. Então, eu quero a sua opinião. Então vamos lá falar sobre esse assunto, mas chega aí, dá o seu like, ativa a notificação e coloca os seus comentários. Bom, a princípio eu não acreditei. Eu não acredito que o Abel esteja fazendo isso por causa de dinheiro. Não acredito. Se for, a situação dele estranha. Porque a gente sabe que o Abel sempre teve uma condição muito legal, conseguiu, durante seus anos de carreira, de conquistas, ter um patrimônio legal. Não acredito. Acredito que seja uma coisa mais moral do que financeira. Penso também que ele está jogando um pouco para a galera. Jogando para a galera como? O Abel é treinador de que time agora? Vasco da Gama. Que é, no Rio de Janeiro, o arquirrival do Flamengo, desde sempre. E quando ele toma uma atitude dessa de processar o Flamengo, na minha visão, ele puxa a torcida do Vasco pro lado dele. Que provavelmente ele já tinha visto que a torcida do Vasco ficou meio escabriada com ele. Porque qual é o bom trabalho que o Abel fez em 2019? Nenhum. Nenhum. Ah, mas ele não fez? Não. Ele foi campeão carioca pelo Flamengo, vamos ser bem sinceros, porque o time do Flamengo era melhor que os outros três. Por causa das peças. Mas trabalho, consistência, nenhum. Nenhum. No Cruzeiro, fez um papelão. Papelão o Abel fez. Abandonou o Cruzeiro faltando 3 jogos. Covardia. Covardia o que ele fez no Cruzeiro. Covardia. Então, da mesma maneira que ele quer ser considerado parte dos títulos do Flamengo, ele tem que ser considerado culpado pelo rebaixamento do Cruzeiro também. Só que ele abandonou o barco antes. Ele abandonou o barco faltando 3 jogos. Por que não foi até o final? Então, penso que o Abel tomou um monte de atitudes em 2019 muito erradas. Mas vamos lá. Então, ele não fez trabalho bom em 2019. Sabe que a torcida do Vasco, te garanto que a metade ficou... Tenho amigos vascaínos que falaram, meu pai do céu, quanto mais eu rezo, mais o Vasco me surpreende. Então, traz a galera lá. Abel vai lá processar o Flamengo, tamo junto com o Abel, vamos fechar com ele. Bom, acredito que ele faça isso mais para trazer a galera. Porque por parte técnica e capacidade, atualmente o Abel não tem nenhuma. Tá? Ele tem o estilo de jogo dele, a forma de jogar. Você pode concordar ou não concordar, mas não pode se dizer que não é um cara ganhador. O cara ganhou título pra cacete. E não é de hoje. Há muito tempo ganhou títulos, e títulos vale muito. O cara foi campeão mundial,
campeão da Libertadores. Ou seja, o cara tem título. Independente de você gostar. Se o modelo dele de jogo hoje está ultrapassado, que para mim está ultrapassado, é outros 500. Tá? Mas é um cara ganhador. Então a torcida fica meio ressabiada. Então, para mim, essa atitude ele puxa a torcida do Vasco para ele. Se ele tá certo ou tá errado, se foi esse o caminho, um dos caminhos que ele encontrou para chamar a torcida, ele pode pagar muito caro por isso. Mas vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. Ele jogou também para a galera para puxar a torcida do Vasco pro lado dele. Aí você diz se tá certo ou errado. Essa é a minha visão. Outro ponto, como eu falei, não acredito que seja por causa do dinheiro. Acredito que seja por causa da mágoa. Na minha concepção, ele também fez isso porque quando ele assume o Vasco, no Vasco, eu sinceramente eu não sei para que ele falou aquilo. Ele tá assumindo o Vasco e ele diz, na sua apresentação no Vasco, que ele foi parte da conquista do Flamengo. Eu acho que ele viu que falou M, como ele falou um monte de M no Flamengo, ele falou no Vasco. Cara, ele não tinha que falar de Flamengo na apresentação dele no Vasco. Ah, mas eu entendi o que ele quis fazer. Ele quis falar no Vasco que ele fez um grande trabalho. E se o Flamengo conquistou o que conquistou, ele tem participação nisso. Não é a minha opinião, tá? Que daqui a pouco vocês vão saber. Não é a minha opinião. Mas ele quis falar isso. Só que eu acho que teve uma repercussão muito ruim. Deve ter tido uma repercussão muito ruim, que o Vascaíno não gosta. Pô, o cara vai me inflar do Flamengo, teve participação no Flamengo, qual é? Eu acho que ele quis tentar falar, ó, eu sou bom, não precisava disso. Eu fiz um trabalho, o Flamengo gostou, não pegou bem. Então ele tá tentando se arrumar com a torcida do Vasco. Então eu acho que é mais por uma casa de mágoa, porque repercutiu muito mal. Todos as mídias esportivas não entenderam por que ele foi falar aquilo. E ficou um questionamento. E todo mundo comentando. Pô, tem participação? Não tem? Eu acho que ele, por causa disso, ele vai para a justiça ou foi para a justiça. Então vamos lá. Se tá no contrato, se foi colocado no contrato isso, participação no título, pá, coisa e tal, ele tem que receber. Se tá no contrato, ele tem que receber. A situação toda é que no Flamengo ele fez a mesma coisa que no Cruzeiro. Ele abandonou o time. Não foi o Flamengo que mandou o Abel embora. Foi o Abel que pediu para sair. Aí, meu amigo torcedor, naquele momento, para mim o Abel fez certo. Por quê? O Abel, as pessoas não estavam gostando do jeito que o Flamengo jogava. Que realmente o Flamengo jogava muito menos do que podia jogar. Ele não botava o Arrascaeta, ou seja, o Flamengo jogava muito menos do que podia jogar. Mas mesmo assim, vinha ganhando. Mais pela qualidade do elenco. Que não é o mesmo time que ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Não é. Chegou um monte de jogador depois do Abel que montaram o time atual do Flamengo, na qual ele não estava. Inclusive, no time dele que o Arrascaeta já estava, o Arrascaeta era banco. Então, ele pode ter participação no início, foi ele que pediu o Bruno Henrique, legal, mas o time do Jorge Jesus não tem absolutamente nada a ver com o time do Abel. Só alguns jogadores. Esquema, visão, não tem nada a ver. São times completamente diferentes. O time do Jorge Jesus, se pega o time do Abel, é goleada. Seria uma goleada humilhante. O time do Flamengo hoje, se joga contra aquele time do Abel do início do ano, seria uma goleada humilhante. Humilhante. Então, o Abel, quando pede demissão do Flamengo, na minha concepção, e eu tenho vídeo aqui e vou falar de novo,
o Abel fez certo, porque a diretoria do Flamengo fez sacanagem com o Abel. A diretoria do Flamengo não agiu correto com o Abel. Foi covarde. A diretoria do Flamengo, eu falei aqui, foi sacanagem que a diretoria fez com o Abel. Porra, não queria o cara, mandava o cara embora. Mas não. Já estava acertando com o Jorge Jesus nas costas, não falou nada pro Abel, um assessor do Jorge Jesus que conhecia o Abel conhecido em Portugal, falou pro cara, sacanagem, a diretoria do Flamengo não agiu de maneira correta com o Abel, não agiu. Só que o Abel pediu para ir embora. Eu falei, pô, tá certo, ele pediu para ir embora. Bom, se mesmo assim no contrato diz que ele tem que receber de acordo com a sua participação, independente de ser mandado embora ou pedir para sair, beleza. Agora, se no contrato diz que ele tem participações nos títulos, eu acho que tem uma quebra de contrato porque ele pediu para sair. Ele pediu para sair. Não foi o Flamengo que mandou ele embora. Eu acho que é um lance mais moral. Então, se está no contrato definido, ele tem direito. Agora, se não está no contrato, o Flamengo tem que pagar ele. Se não pagou o título carioca, correto? Se não pagou premiação, tem que pagar o título carioca. Mas ele está requerendo participação no Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Ele vai alegar que ele conseguiu colocar o Flamengo em primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Bom, como ele era o treinador, acho que ele merece, tá? Ele merece. Independente do Flamengo ter penado para conseguir se classificar. Mas se classificou. Então, acho que ele tem direito a essa porcentagem da premiação da Libertadores, desde que esteja em contrato. Por quê? Vou falar de novo. Porque foi ele que pediu para sair. Não foi o Flamengo que mandou ele embora. Concordo que o Flamengo agiu de sacanagem com ele, de covardia com ele. Mas foi ele que pediu para sair. Se não tiver no contrato, ele não tem que receber. Porque quem pediu para sair foi ele. E ele pede, deve estar pedindo também participação no Brasileirão. No Brasileirão, para mim, ele não tem que receber nada. Porque se ele tivesse entregue o Flamengo em primeiro lugar, quando ele saiu, o Flamengo estava em primeiro lugar, tudo bem. O Flamengo não estava em primeiro lugar. O Flamengo não era o primeiro lugar. O primeiro lugar era o Palmeiras. Que muitos falavam que o título já era do Palmeiras. Então, no Brasileirão, sinceramente, para mim ele não tem que merecer nada do Brasileirão. Da Libertadores, pode até ser se tiver em contrato. Agora, nisso tudo, eu acho que a mágoa do Abel, que ele tem todo o direito de ter, porque, na minha concepção, vamos falar de novo, o Abel foi sacaneado, ele tem o direito de processar quem ele quiser, tá? Beleza. Mas na minha visão ele vai sair com a imagem mal. Mas mal. O Flamengo não tem nada a ver com o Flamengo dele. Nada. Se ele quer a participação nas glórias do Flamengo, ele tem que ser homem também e dar entrevista e dizer, bom, o Cruzeiro caiu, a culpa também é minha. Ele tem que bater no peito e assumir que a culpa da queda do Cruzeiro também é dele. Porque quando o Rogério Ceni saiu, o Rogério Ceni falou, tem que barrar, afastar um montão desses jogadores.
Ele sabia disso que o Rogério Ceni tinha dado na entrevista. Ele não fez isso. Ele abraçou os parceiros dele e caiu. E ele abandonou os parceiros dele. O Abel abandonou os parceiros dele. Então, a imagem dele, para mim, está desgastada e vai ficar pior ainda. Ele está fazendo isso por mágoa, para chamar a torcida do Vasco. A torcida do Vasco não tem nada a ver com isso, tá? Só na minha concepção, para mim, a diretoria do Vasco contratou errado. Não era momento de contratar o Abel. O Abel não vive um bom momento. Muito pelo contrário, ele vive um momento horroroso, psicológico, técnico e tático. Acho que o Vasco tinha que dar uma melhorada. E não era o Abel. Não é o Abel. E olha que eu fui defensor do Abel no Flamengo direto pela sacanagem que fizeram com ele. Agora, ele processar o Flamengo querendo participação no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, para mim, ele se queimou de vez. E ele vai se queimar não é só com a torcida do Flamengo. Ele vai se queimar com as outras torcidas, inclusive com a sua, Vasco. Com a sua. Porque se ele faz com o Flamengo, ele pode fazer com o Vasco. Pode fazer com qualquer outro time. Acho que ele deu um tiro no pé. Então, para terminar, para mim, se está no contrato lá escrito que ele tem participação independente de ser mandado embora ou ele pedir as contas, tem que pagar. Agora, se está no contrato que ele tem participação nas conquistas, desde que ele não peça as contas, ele não tem que receber nada. Mas moralmente, independente de contrato, tá? Independente de contrato, esquece o contrato. Para mim, o time do Abel não tem nada a ver com o time do Flamengo hoje. O time do Abel tomaria uma goleada do time do Flamengo hoje. Outro ponto, no Campeonato Brasileiro, ele não tem que receber absolutamente nada, porque ele não entregou o Flamengo para o Jorge Jesus em primeiro lugar, então não tem que receber nada. Na Libertadores, moralmente, acredito que ele tem que receber, porque o Flamengo estava com ele quando passou para as oitavas. Então, acredito que moralmente, eticamente, até o Flamengo pague a ele a parcela pela fase de grupo, tá? Agora, o Campeonato Brasileiro, time, tem meu dedo naquele time do Flamengo, não tem nada do Abel, nada. No time do Flamengo atual não tem absolutamente nada. E vou ser bem sincero, para terminar, com o Abel, eu duvido que o Flamengo seria campeão brasileiro, campeão da Libertadores e finalista do Mundial contra o Liverpool. Duvido. O título tinha ficado ou com o Palmeiras ou com o Santos. Acredito até que com o Santos. Tá? Então, meus amigos, essa foi minha análise dessa situação com o Abel, que, para mim, caiu muito mal. Mas é análise. Tá? É uma visão. Você pode ter uma visão completamente diferente. A gente respeita e baixa aquele papo aqui, sem briga. Um abração, até mais, valeu, tamo junto, tchau.